Opa, Gustavo Faria do Mestre do Mac na área. Fala aí, tudo bom? Pronto para mais uma dica daquelas de explodir o cérebro? Bom, bacana, porque hoje eu quero falar de monitor. Qual é o monitor ideal, né? Monitor secundário ideal para o seu Mac? Painel IPS, VA, vale monitor Full HD, vale wide? Quais são as características importantes quando você vai pegar um monitor secundário, né, para o seu Mac? Se você tem dúvida sobre qual monitor escolher, acompanhe essa dica até o final sem se distrair, porque eu vou te mostrar agora qual é o monitor secundário ideal para o seu Mac. Mas antes, deixa eu falar, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas estou encerrando a semana da automação. Você que não assistiu, coca.tech/automação, aproveita, eu vou abrir na próxima segunda-feira a turma do treinamento fechado do Hackeando Automação, então aproveita. Se você estiver assistindo e as inscrições não estiverem abertas, não estiver acontecendo a Semana da Automação, é um evento que eu faço uma vez por ano, vai em coca.tech/automação, mesmo endereço, e entra na lista de espera que sempre que eu tiver uma novidade, sempre que eu tiver algum conteúdo de automação, eu mando para você. Muito que bem, né? Alguns conceitos que você tem que ter quando o assunto é monitor. O primeiro deles é o painel, né? Ele tem as luzinhas, né? Os pixels, né? O LED. E você tem basicamente 3 tipos de painéis. Você tem o TN, que é antigo, você na prática não vai ver mais. Você tem o IPS e o VA, são os dois mais populares hoje em dia. O IPS, ele vai oferecer uma qualidade melhor, ele não vai distorcer tanto as cores quanto o VA. Em contrapartida, ele não é tão rápido quanto o VA. O VA ele é mais associado para gamers, né, que precisam de uma velocidade maior. Então já de pronto aí você já pensa o que? Não, o ideal para mim é o IPS. Estou falando de Mac a gente sabe que não tem questão lá dos games. Fidelidade de cor, IPS é a melhor solução. Por que isso acontece, né? Não que o VA seja ruim. Os canais do VA, eles são... A luz sai, fazendo uma analogia, sai paralelo, sai perpendicular. Então, o que acontece? Se você tem um monitor muito grande, um VA muito grande, as bordas... Estou mostrando aqui algumas cores. Repara, um é IPS e outro é VA. Repara como as bordas, elas ficam distorcidas. E por que fica distorcido? Porque é como se a luz estivesse passando, né, assim, né? Quando você está olhando de frente, né, entra direto no seu olho, ok, mas quando tá nos cantos, né, você tem essa distorção, né, fica meio esbranquiçado, né, meio lavado a cor. Então essa é a diferença. Falei dos gamers, você tem os hertz. Pro humano mortal, hertz não vai fazer maiores diferenças. A taxa de atualização, claro que a taxa de atualização vai deixar a coisa mais fluida, mas pro uso que a gente tem, a gente não tá falando aqui de um uso como TV, a gente tá falando de uso como um monitor. Hertz não vai fazer diferença, vai fazer diferença pro gamer, né? A taxa de atualização, o refresh, tudo isso vai fazer diferença pro gamer. Por quê? Esse milissegundinho ali de diferença que pra gente é pouco, para um gamer é muita coisa. É a diferença entre tomar um headshot ou não. Outra característica dos monitores mais modernos é a questão do cabo, né, que agora a gente tem o USB-C, onde você consegue passar dados e energia. Você pode alimentar o seu MacBook através da energia do monitor. Então o monitor ele tem um cabo que vai na energia, outro cabo de dados, né, USB-C, que pega o sinal, né, de vídeo do Mac e joga para a tela, e também joga a energia que está passando do cabo lá da tomada para alimentar, para recarregar o Mac. Então tem essa característica também. Geralmente é difícil de você encontrar um monitor USB-C, né, para efeitos práticos. Ainda está difícil de você. O USB-C ainda está meio que, né, assim. Então, mas saiba que tem essa diferença. Falando de cabos, recomendo que você use cabo de monitor. Nada de cabo HDMI. Cabo HDMI é para TV. E aí você coloca um cabo HDMI, vai ficar, o computador vai achar que é TV, que não é um monitor. O monitor tá entrando numa HDMI. Então peraí, se isso aqui é HDMI, então isso aqui é também um sinal de TV, que
Por exemplo, esse texto aqui atrás, né, é um giz. E o giz ele é meio poroso, ele não tem uma definição, ele é meio borrado. Numa câmera padrão, né, o fundo tende a ficar borrado. O que esses algoritmos de TV fazem? Eles pegam o fundo, né, e ele dá uma achatada para aumentar a definição. E fica muito mais nítido. Olhando com o cabo HDMI, o que está escrito ali, fica muito mais nítido do que está num cabo padrão. Mas aí o que acontece? O texto que você vai ler, que tem uma definição, né, que é certinho ali, resolução retina, que é o texto, não é um fundo, vai ficar pixelado, vai ficar borrado. Então, dica pra vida aí, usa cabo de monitor, nada de cabo HDMI. Falando de resolução, você vai ter, na prática, 3 resoluções, né? Você vai ter hoje o Full HD, né? Acho que para baixo de Full HD não vale a pena você comprar. Tem o Full HD, que eu também já acho ultrapassado, não vale a pena você comprar. Por quê? Porque eu estou usando como referência um MacBook que tem uma tela retina. A tela do MacBook, por exemplo, o meu de 16 polegadas, eu estou trabalhando aqui com Full HD. É uma tela Full HD, na prática é um 4K, eu estou trabalhando aqui com 4K, tela retina, super definição, aí você vai colocar um Full HD que vai ser maior do que as 16 polegadas, vai ficar pixelado, você vai odiar. Então já elimina também o Full HD. Quad HD, também eu diria para você eliminar. O que é o Quad HD? É um Full HD com mais um espacinho, ele é wide, vai ter o mesmo problema, né? Não é retina. Então sobra pra gente que o 4K aqui é mandatório a resolução retina. Claro que vai ter o 5K, o 6K, mas é de 4K para cima. Tem o modo retrato também, alguns monitores que a gente tem essa visão deitada, nessa visão paisagem, e tem alguns monitores que você consegue rotacionar, colocar em pé, que talvez seja interessante para quem trabalha com muito texto. Tem mais um formato de folha de papel, né? Quem lê, ele precisa dessa coisa mais ao comprido, é uma alternativa, é uma solução. Tem também a questão do monitor curvo, que acaba dando uma imersão maior. De repente você coloca 2 monitores curvos, assim, eu tenho um Mac aqui, os outros 2 monitores eu uso vertical. Eu tenho o meu Mac aqui embaixo e na continuação do Mac, onde termina a tela do Mac, começa até o segundo monitor para cima. Então eu tô olhando para a câmera, mas na verdade tem uma pauta, às vezes eu vou dar uma olhadinha para cá, porque atrás da câmera tem a pauta que eu tô olhando agora. Eu não sou muito fã de monitor wide, eu acho que distorce um pouco. Talvez seja hábito, né? Você ficar usando ali, você acaba se acostumando. Mas pra mim hoje, eu olho e... Não, por isso aí você tá distorcido pro meu hábito, né? Pro meu costume. Tamanho. A dica que eu vou passar pra você aqui, né? A base que eu vou passar, gosto de passar um número sempre como referência, é o seguinte. Polegada vezes 3. Polegada, sim, é uma medida. E aí você multiplica por 3. Por exemplo, se você tiver um monitor de 20 polegadas, a distância ideal de uso para ele é mais ou menos de 60 centímetros. Multiplica a polegada por 3 e aí você vai ter o tamanho, né, distância em centímetros, para te dar uma média. Na prática, se você tiver uma distância aí de, sei lá, né, é que começa aqui com 30 centímetros, né, que é a distância de uso aqui de um notebook, que ele fica mais curtinho, mas de 30 até uns 60 centímetros, eu diria para você ficar aí com 23, 25 polegadas. Não acho que vale a pena algo abaixo disso, né? Algo ali com 19, 21 polegadas, acho que não vale a pena. É de 23 a 25 nessa distância, né? Depende da sua profundidade de mesa, é de 30 a 60 centímetros, e acima de 60 centímetros você já pega aí de 25, 30 polegadas, 32, 34, mas também não exagera, porque senão você vai ter, dependendo do painel, você vai ter essa distorção de cor nas bordas. A dica hacker que eu passo para você é o seguinte, né, para você saber qual é o monitor ideal, para essa dica ficar uma dica eterna. Dá uma espiada em qual é o monitor que a Apple está vendendo. A Apple, ela se caracteriza, né, por ter essa fidelidade de cor, né? E, não, caramba, as cores são fiéis, as cores são bacanas. E a Apple não vai colocar na loja. Hoje a gente tem um monitor da Apple, a gente tem o Apple Pro Display, ou Display Pro, acho que é Display Pro. Que é caro, tem lá os zilhões de caixas de resolução, mas tem ali um Ultrafine, um LG, vê lá qual é que está sendo vendido, vê o último que foi vendido, qual é a referência. São essas características que você vai ter que chupinhar, são essas características que você vai ter que anotar e procurar na concorrência.
Você vai ter Dell, Acer, que são mais caros. Talvez você fique ali com LG, Samsung, que são, né, Philips, que são os mais padrões, né? Tem também Asus, tem outras marcas, mas acho que sei lá, né, 90% vai ficar ali ao redor, girando em Samsung e LG. Dicas extras, já falei do cabo, né? Para usar um cabo de monitor, nada de cabo HDMI. E outra coisa, vai dar diferença de cor, né? Não tem jeito. O que eu recomendo que você faça? Coloca um monitor, você vai usar lado a lado? Você vai usar um em cima do outro? Faz ver o arranjo que você vai usar. E aí você faz uma sobreposição dos monitores. Coloca o do Mac aqui, né, do MacBook que estaria na frente. E o secundário você coloca atrás. E aí você coloca uma imagem branca, né, um fundo branco nos dois. E aí você tenta casar, você vai ajustando, tentando casar o branco que está no seu Mac com o branco que está na tela do segundo monitor. Vai ficar meio acinzentado, meio azulado, meio amarelado. Vai achando ali, vai igualando. É a dica, bater o branco. Não vai ficar perfeito, mas é o melhor que eu consegui. Resumindo, né, qual é o monitor ideal que eu diria hoje? 4K, curvo, wide, aí fica a seu critério, mas tem que ser retina. 4K, tela IPS, para o nosso uso. A gente não é gamer, a gente quer a fidelidade de cor, IPS. E a distância vai ser... Pega ali qual é a distância da tua mesa, a profundidade da tua mesa, assumindo que esse monitor vai ficar no fundo da mesa. Divide por 3 e você vai ter o tamanho da tela. Claro que, de repente, você usa aquela cadeira mais confortável, daquela reclinada, né? Assim, aí você já aumenta ali uns 20, 30 centímetros. Você tem que fazer a distância do olho, né? Eu costumo medir no braço, assim, né? Se tiver até a distância de um braço, vai ali os 25 polegadas até. Passou de um braço, se você não consegue alcançar no fundo da mesa com o braço, aí vai de 25 para cima, nesse é o tamanho que eu recomendo. Curtiu? Bacana, né? Lembro, semana da automação, hein? Qualquer.tech/automação. Se as inscrições não estiverem abertas, se não estiver rolando um conteúdo de automação lá, não tem problema. Se inscreve, que aí entra na lista de espera e sempre que eu tiver uma novidade, eu conto para vocês. Tem o meu livro de Mac, a gente tá chegando no Big Sur, né? O Mac tiozão. Se você comprar agora o livro com as configurações mandatórias do macOS Catalina, você vai levar a atualização. Então, assim que sair o Big Sur ali, outubro, mais ou menos, vai ter atualização, tá incluído. Então, aproveita, mestredomec.com.br/livro. Lembrou de alguém enquanto tava assistindo essa dica, assistindo esse vídeo? Encaminha para ele, né? Pô, caramba, tava conversando com fulano aqui, meu amigo, sobre monitor em Mac. Encaminha para ele, ele vai te agradecer porque você tá iluminando e eu também vou te agradecer porque você tá me ajudando a espalhar a palavra. E para não perder nenhuma dessas dicas, para receber diretamente essas dicas, o que você faz? Você vai em mestredomec.com.br, se inscreve que eu vou mandar diretamente para você. E se você fizer isso até segunda-feira, vou dar de presente para você um PDF, um livro que eu escrevi com 10 dicas para você usar o seu Mac sem passar vergonha. É ideal para quem está chegando no Mac agora, mas não só para quem está chegando, porque tem dica ali, usuário Mac com 10 anos nas costas, que ainda garoteia nessas dicas. Você não vai garotear, né? Mac é caro, não pode deixar Mac em cima da mesa, tem que aproveitar até a última gota. Por isso, tem a semana da automação, qualquer.tech/automação para tirar o máximo do Mac, e também aqui o canal mestredomec.com.br em ser mais produtivo com o seu Mac. Abraços, até a próxima dica. Tchau, tchau.